pessoal, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom, vou me apresentar aqui primeiro. Eu sou o Leandro, sou gestor da nossa área de gestão tributária aqui da PB Contabilidade. E hoje nós temos mais uma live para apresentar para vocês. Semana passada tivemos uma live específica para essa parte técnica, né, das novas atualizações da reforma tributária. E essa semana, né, na semana passada apresentamos mais voltado para um sistema específico, né, Flávia? E essa semana a gente vai estar apresentando para vocês questões técnicas dos documentos fiscais. Isso independente de qual sistema que vocês vão utilizar internamente na sua empresa, tá? Bom dia, pessoal. Meu nome é Flávia. É um prazer estar aqui em mais uma live junto com vocês. Já estou aqui na PB há um tempo, trabalho no departamento fiscal como supervisora. Então, hoje, o nosso intuito aqui é passar para vocês os pontos importantes dos documentos fiscais que passam a ser validados a partir de agosto, com a reforma tributária. Na semana passada fizemos uma live com foco mais no sistema específico, já está gravada no nosso canal, caso você queira assistir, ver como foi esse momento, está disponível. E hoje o nosso foco não vai ser em sistemas, o nosso foco vai ser sobre o que precisa ter no seu documento fiscal para validação com a reforma tributária. Bom, então vamos dar início, né, aqui a nossa apresentação. Antes, né, mesmo da gente iniciar falando sobre os documentos fiscais, eu quero passar para vocês um resumo o porquê é tão importante a emissão do documento de forma correta e o que vai mudar com uma reforma tributária. Hoje, quando nós falamos de apuração fiscal, um débito constituído, como que é o processo? O processo, ele inicia na emissão do documento fiscal, obrigação acessória, a transmissão da obrigação, débito constituído e a guia para pagamento. Então, é todo esse processo até a gente chegar ao envio da guia. Com a reforma tributária, esse processo de 5 etapas, ele passa a ser feito em 4 etapas. Documento fiscal, sistema de apuração, IBS-CBS calculado e guia de pagamento. Então, no momento da emissão do meu documento fiscal, eu já vou ter o valor do débito que vai direto para a apuração assistida, que eu vou estar passando para vocês mais no final da apresentação, onde o meu débito já vai estar constituído. Então, por isso, hoje, o nosso foco vai ser muito na emissão do documento fiscal. Primeiro, para a gente ter uma emissão 100% correta. Vamos ter aí nessa mudança com a reforma a partir de agosto as validações, né, de campos novos, que são os campos de IBS e CBS, que até o início do ano não era algo ainda assim, vamos dizer, obrigatório, não estava sendo barrado ainda pela Cefaz. Mas a partir de agosto, se eu não tiver com as tags do IBS, da CBS, com a Seclestrib de forma correta, o meu documento pode ser barrado, não vou conseguir emitir o meu documento, então se eu não tenho um documento fiscal emitido, não vou estar gerando a receita para minha empresa. Então, por isso a importância de um documento fiscal emitido de forma correta, para que a gente consiga aí dar sequência no andamento das notas fiscais. O Leandro vai estar dando continuidade nos processos de emissão. Bom, pessoal, aqui no nosso material, vou falar especificamente tudo sobre essas obrigações que a Flávia comentou. Então, com essas obrigatoriedades agora da reforma tributária, a gente tem que ter a máxima atenção possível na emissão dos nossos documentos fiscais, tá? Então, aqui, a nossa obrigatoriedade, como bem falado pela Flávia, começa agora e a partir de agosto, tá? E o que precisa sair nesses documentos fiscais? Primeiramente que nós estamos falando agora desse ano 2026, o ano teste da reforma tributária. Então não estamos falando nada de impostos ali que vamos ter que recolher. Então as alíquotas que vão ser apresentadas ali nos seus documentos fiscais eletrônicos, seja ele o CTE que você emite, ou a nota fiscal eletrônica que você emite, ou a nota fiscal de serviço, as alíquotas que vão aparecer ali são alíquotas testes, né? Então nós temos as alíquotas testes de 0,9 de CBS e 0,1 de IBS que tem que ser apresentado nos seus documentos fiscais eletrônicos, tá? Voltado todo esse material que nós temos aqui, a gente tem também, né, algumas particularidades da emissão desse documento fiscal. Porque, veja, a reforma tributária ela traz alguns códigos tributários específicos
para os tipos de operações. Então foi criado um código específico para a tributação da IBS e da CBS, que é o famoso Seclestrib, né? Então foi criado esse Seclestrib. Então como que ficaria esse Seclestrib no seu documento fiscal eletrônico, tá? Então no transporte rodoviário de cargas, a grande maioria, tá, das operações se resolve apenas em 2 cenários. Por que 2 cenários quando a gente fala de IBS e CBS? Porque infelizmente o nosso setor da parte de transporte e logística, né, não tivemos nenhum tipo de benefício fiscal específico, né, voltado para uma isenção, né, ou uma redução da base de cálculo da IBS-CBS. Então, as nossas operações elas vão ser tributadas integralmente, né? Então, nesse sentido, falando que vai ser tributado integralmente, nós vamos ter um código específico único, né, até então, né, para essas operações tributadas integralmente, que vai ser a Seclestrib 000001, tá? Com a CST 001. Então, a junção do CTE com a tributação integral, nós vamos ter aqui a utilização da Seclestrib 001. Porém, nós temos também uma particularidade aqui no transporte, quando a gente fala da imunidade de exportação. Exportação indireta, tá, pessoal? Não é a operação que nós vamos fazer com entrega no exterior, mas é aquela operação que nós participamos de alguma maneira naquela exportação, naquela cadeia de exportação. E por que isso prevalece no transporte? Porque isso é Constituição Federal, e a Constituição Federal não alterou, né, a nossa legislação aqui, a legislação da reforma tributária não alterou a Constituição Federal. Então permanece a imunidade na cadeia da exportação. Então, a imunidade indireta, quando nós participamos de uma operação de transporte, no qual a nossa operação é uma operação que a gente participa da operação da exportação, onde eu faço uma coleta no remetente ali da mercadoria e levo até um porto, ou no aeroporto, ou no recinto alfandegado. Então essa operação é caracterizada, e aquela mercadoria que vocês estão fazendo a exportação, ela vai para o exterior, é caracterizada a nossa operação como imunidade de exportação, né, voltada aqui para IBS-CBS. Nesse caso, nós temos aqui uma Seclestrib específica, que é a 410.027, aliado à CST 410. Essa CST 410, ela é voltada especificamente para a exportação. E falando aqui, né, então só voltando mais um pouquinho, tá, pessoal? Então, nessas operações aqui, né, o nosso documento fiscal eletrônico lá, ele tem que estar muito bem atrelado com esses códigos fiscais tributários, porque isso, se não tiver atrelado corretamente com a Seclestrib, com a CST, né, específico para a reforma tributária, nós podemos ter uma rejeição nesses documentos fiscais. E como que fica, né, a operação quando a gente fala da mesma Seclestrib para a nota fiscal eletrônica? A nota fiscal eletrônica é a nota fiscal do produto, né? Eu sei que muitos de vocês, né, boa parte dos nossos clientes aqui é voltado ao ramo de transporte e logística, então não vai ter ali vendas de mercadoria, mas temos também alguma parcela de clientes nossos aí que faz essa comercialização de mercadorias. E como que fica, né? A gente vai ter também Seclestrib específica, só que quando a gente fala de produto diferente do transporte logístico rodoviário, nós vamos ter alguns tipos de diferenciação nessas Seclestribs, né? A gente vai ter Seclestrib voltado quando aquela operação ela é tributada integralmente. A gente vai ter possibilidade de mercadorias que vão ter redução da alíquota, possibilidade de mercadorias que vão ter isenção e vários outros tipos de especificações diferentes, tá? Então, diferente aqui do nosso CTE, na NFE, a classificação tributária acompanha o produto vinculado à operação. A depender do produto, este poderá ser tributado integralmente, ou ter redução, ou possuir isenção, diferimento, ou ser ainda monofásico. Vamos ter mercadorias aí que vão ser monofásicas no nosso mercado, voltado para a reforma tributária. Dentro do nosso sistema também, como que ficaria esse cadastro no sistema de vocês? Teria que analisar, né, a especificação daquele produto, analisar dentro da tabela da Receita Federal, existe um portal, tem um link aqui vinculado, tá? Esse portal consegue visualizar ali aquela mercadoria com a NCM dele, a qual classificação tributária, né, a Seclestrib, que ele vai estar sendo vinculada ali. Então, ali consegue identificar essa operação. E nessa identificação,
ajustar dentro dos seus sistemas emissores para que aquele produto seja tributado devidamente dentro da reforma tributária. Mais uma vez eu reforço aqui que esse ano, né, só voltando mais um pouquinho aqui, esse ano a gente não está falando nada de tributação da operação, é tudo alíquotas teste. Então, ainda esses documentos de produtos têm que sair também com essas alíquotas testes aqui da reforma tributária. Aqui também a gente tem uma questão voltada à CFAP e à CST alinhadas, tá? Então nós temos que ter, alinhada à CCLES-TRIB que nós temos ali, nós temos que ter a CST e a CFAP tudo vinculado. Então a CFAP identifica a natureza daquela operação, como até hoje nós já conhecemos. Então essa CFAP ela tem que estar muito bem alinhada com a CCLES-TRIB e a CST. Se essas informações tiverem alguma divergência, né, questões tributárias voltadas para a reforma tributária, o seu documento fiscal ele pode ser rejeitado, tá? Então a gente vai ter aquela possibilidade na hora de for transmitir, vai vir algum tipo de rejeição, tá? É muito importante que os nossos emissores de documentos, né, voltando novamente falando aqui, seja o emissor de documento de CTE, seja aquele emissor de documento de nota fiscal eletrônica, eles estejam atentos a essas mudanças e essas atualizações. Para isso, vocês têm que contar unicamente também, obviamente, com a nossa competência técnica aqui, com consultas técnicas conosco da PB, mas você também consultar o pessoal do seu sistema, né, os seus consultores, né, de sistemas para fazer essas atualizações dentro do seu sistema que você utiliza, seu ERP ou seu TMS que você utiliza dentro da sua empresa. Então a gente tem que estar muito bem alinhado a essas informações. Um ponto também importante que eu quero trazer para vocês aqui é a parte do CNPJ alfanumérico. Foi criado esse CNPJ alfanumérico voltado para as empresas, né? Na verdade, assim, esse CNPJ alfanumérico foi criado pela Receita Federal, porque a gente vai ter aí, entende-se, né, que a gente vai ter um aumento, uma explosão de aumento de abertura de empresas. Tá? Isso porque a reforma tributária ela traz aí formalizações em vários tipos de operações. Hoje o nosso foco não é esse aqui para a gente falar nessa live, mas vai ter várias formalizações de várias operações. Inclusive, até as pessoas físicas, né, ainda que não contribuintes direto da reforma tributária, vão ter que abrir um CNPJ técnico, tá? Mas isso também te deixa para um tema mais para frente, mas vai ter um CNPJ técnico. Então, o que a Receita fez? Como a gente não vai ter mais capacidade, né, das nossas atuais chaves hoje eletrônicas, que são praticamente numéricas, a Receita Federal alterou essa capacidade para ser alfanumérico. E por que eu trago isso para vocês? Porque os nossos sistemas, tá, também tem que estar adaptado para isso. Os nossos documentos eletrônicos, seja ele a nota fiscal eletrônica, o CTE, o manifesto, ele tem que estar tudo vinculado com essas informações. Então, o que mudou? As notas técnicas introduziram o CNPJ alfanumérico, permitindo, então, letras e números com a identificação do estabelecimento. Motivos da mudança, né, como eu disse aqui, esgotamento da capacidade do formato atual do CNPJ por conta da abertura de novas empresas por profissionais autônomos e liberais. Então, a gente tem aqueles profissionais autônomos e liberais que eles vão ter alteração aí, porque eles vão ter que constituir CNPJ. Impactos. Haverá impacto direto nos documentos fiscais, como eu disse, NFE, CTE, manifesto, entre diversos outros modelos aqui, sob risco de rejeição. Então, se o nosso documento fiscal eletrônico não tiver, o nosso sistema não tiver adaptado e parametrizado para isso, o nosso documento vai ser rejeitado. O que fazer? Validar o nosso RP e TMS. Já importam, né, corretamente com o novo formato. Campos hoje só numéricos tende a rejeitar ou truncar, né, o cadastro. Aqui eu trago uma tela de exemplo aqui para falar desse CNPJ alfanumérico, né, o que muda, né? Não sabemos ainda o formato, né, ideal, como que vai ficar, né? Mas veja que aquilo tudo que nós estamos acostumados até hoje, né? Aquele CNPJ 1000 contra 90 aqui no caso, já não vai ser mais assim, né? E essa atualização do CNPJ alfanumérico estava previsto para agora, em julho. Só que algumas inconsistências aí, a Receita Federal prorrogou um pouquinho isso daí, mas isso aqui, CNPJ alfanumérico, eles vão ser específicos para as novas empresas. Não que os nossos cadastros atuais, o nosso CNPJ da nossa empresa, ou dos nossos clientes ou fornecedores vão mudar. Mas os novos que foram constituídos a partir de agora, sim, ele vai trazer esse CNPJ
alfanumérico, tá? Então, pessoal, diante de todas essas informações que eu trago aqui para vocês, o que precisamos estar atentos? Sistemas parametrizados evitam rejeição. Então, é muito importante que vocês consultem, né, os seus sistemas emissores, o seu sistema TMS, o seu sistema ERP, para verificar com eles se eles estão atualizados de acordo com as notas técnicas que a Receita Federal, que o Comitê Gestor da Reforma Tributária dispararam na atualização dos documentos fiscais, tá? Por quê? Cada modelo de documento segue sua própria nota técnica. Então, a gente tem uma nota técnica para o CTE, tem uma nota técnica para o NFE e também para o nosso Código de Serviço. E ambos, né, todos eles, na verdade, têm cronogramas próprios específicos e regras específicas. Então, o seu sistema tem que estar devidamente ajustado, parametrizado, para atender, né, essas exigências da Receita Federal. Risco: qualquer divergência entre a versão do sistema emissor e a nota fiscal técnica, né, e a nota técnica vigente pode levar à rejeição do documento. Novamente, reforçando aqui, a rejeição do documento. Não podemos, né, a gente não, acredito que nenhum de nós aqui queremos ter o risco de ter uma mercadoria parada, um transporte não sendo executado por rejeição dos nossos documentos fiscais, tá? Então é muito importante alinhar com os seus sistemas, né? A sua equipe também operacional está muito atenta também a essas atualizações. O emissor, o profissional emissor de documento fiscal, a gente sempre costuma dizer, eu nos meus treinamentos junto aos clientes também, sempre costumo dizer, que ele não pode ser aquele profissional só de apertar o botão e transmitir a nota fiscal. Ah, transmitiu para a Cefaz, está tudo certo. Não é bem assim, pessoal. Com a reforma tributária, os documentos fiscais vão ser ali o foco da tributação e o foco também da fiscalização. Então precisamos estar muito atentos agora aos documentos que a gente está emitindo ali dentro, tá? Recomendação: acompanhar as notas técnicas publicadas periodicamente e validar a homologação de cada atualização junto ao seu fornecedor de sistema, tá? Então essa é a orientação que nós deixamos aí para vocês, especificamente voltado a essas operações aqui da emissão dos nossos documentos fiscais. Como que ficaria, então, esse documento, essas introduções, dentro do nosso XML, tá? Então, a CBS e IBS, o destaque obrigatório é aonde, pessoal? É no XML, porque, como todos vocês sabem, o XML é o documento eletrônico, é ele que é o documento fiscal. Não é o DACT, não é a DANF, né? O documento fiscal eletrônico é exatamente o XML. Então, o XML é o documento fiscal eletrônico. E é o único local obrigatório, né, previsto nas atuais legislações e atualizações da reforma tributária, aonde tem que prevalecer o destaque da CBS e da IBS. O DACT, a DANF, né, o DACT que, como todos sabem, é o documento auxiliar do CTE, e a DANF é o documento auxiliar da nota fiscal eletrônica, ainda não há nota técnica específica que oriente o destaque nesses documentos. Justamente porque o documento hoje, que é o documento fiscal eletrônico, é o XML. Então é nele que tem que estar essas informações. Porém, não temos problema nenhum se, porventura, vocês solicitarem para os seus sistemas emissores um ajuste no layout do seu DACT para você visualizar ali a informação, tá? Então isso é importante também que vocês verifiquem também com os seus emissores hoje essa possibilidade de ajuste do layout. Ainda que não temos uma disposição técnica para isso, até porque esses documentos auxiliares hoje, como você já sabe, desde 2023, não temos a obrigatoriedade de imprimi-los, né, para apresentar em fiscalização, porque a fiscalização é em cima do documento eletrônico, que é o XML. Mas, por alternativa da própria empresa, de vocês aí, vocês podem aí solicitar sim para o emissor, para o seu sistema TMS, o sistema ERP, que ele faça uma adequação no layout da impressão em papel para vocês pelo menos visualizarem ali se está saindo lá os destaques das alíquotas testes, né, do 0.9 da CBS e da 0.1 do IBS, tá? Isso não vai trazer nenhum prejuízo para a empresa. Também coloco aqui também uma alternativa para vocês, colocarem ali, por exemplo, solicitarem para o seu sistema também TMS ou RP, que eles introduzam relatórios para vocês fazerem essa conferência também, para identificar se todos os documentos que vocês estão emitindo estão saindo com esses destaques dessas alíquotas testes, tá? Isso é muito importante também para a validação de vocês, se o seu sistema está preparado e saindo essas informações.
Então aqui eu trago um XML para apresentar para vocês como que seria, né, dentro do XML, porque a informação está dentro do XML. Não vamos conseguir identificar no layout do documento fiscal. Então está dentro do XML essas informações, tá? Então se você abrir um XML lá, dar um Ctrl F, né, e você colocar ali na consulta, na barrinha de consulta IBS ou CBS, o próprio, né, navegador ali vai te locar para os campos específicos da IBS CBS. Então nós temos aqui, né, veja aqui um exemplo que eu trago para vocês, é um exemplo que eu tenho lá, uma SST 000, que é voltado para IBS CBS, é essa operação, que ela é tributada integralmente. A Seclestrig 000001, né, então são 6 dígitos aqui, e aí nós temos aqui aonde ele traz as bases de cálculo, né, da IBS CBS, porque essa base de cálculo também é diferente. Mais adiante aqui dentro da nossa live, eu vou comentar um pouquinho sobre essa base de cálculo, tá? Aqui nós temos as alíquotas, né? 0.1 da IBS e mais embaixo 0.9 da CBS. Então é nesse formato e aqui o cálculo, né, dos valores que foram calculados sobre aquela base de cálculo da IBS CBS. Então esses valores aqui são valores hoje apenas para teste, porque a Receita ela quer visualizar realmente todos esses documentos. E é importante, tá? Como nós já falamos aqui, muito importante, os nossos documentos já a partir de 1º de agosto tem que sair com com essas informações, tá? Não saindo, pode sofrer rejeição e ainda se uma possível possibilidade, conseguimos emitir esse documento sem esses destaques ou com essas classificações errôneas, também podemos ser penalizados aí futuramente pela Receita Federal, tá? Então, muito importante ficarem atentos quanto a essas atualizações e parametrizações do seu sistema emissor de documento fiscal, tá? Aqui vou deixar agora a Flávia comentar um pouquinho sobre o fluxo, né, Flávia? Né, que nós vamos ter da nossa escala de serviço. Isso. Bom, no decorrer aí do ano, né, de 2026, notamos várias mudanças nos layouts das notas fiscais de serviços. Por quê? Muitas prefeituras optaram por migrar as emissões diretamente no Portal Nacional, e dentro do portal eles têm um layout diferente da prefeitura, ou então aquelas prefeituras que optaram por não migrar estão emitindo a nota fiscal no seu próprio ambiente, no final do dia também vai para o Portal Nacional. Então, como está hoje? Por exemplo, temos uma prefeitura Campinas. Campinas, no momento, não migrou para o Portal Nacional, ela optou por ficar com o emissor próprio da prefeitura. Então, toda a nota fiscal é emitida no site da prefeitura, mas depois da emissão, ela vai direto para o Portal Nacional. Quando a prefeitura optou por fazer a emissão direto no portal, a gente tem um cenário que o contribuinte, ele vai para o Portal Nacional, faz a emissão da nota, essa nota vai para o ambiente de dados nacional e no final ela volta pro município, porque é lá na base do município que eu vou fazer o recolhimento do meu ISS. Então acontece muito de repente a gente ver uma nota fiscal, eu abro a nota fiscal, veio do Portal Nacional, mas às vezes ela tá com alguma inconsistência, algum tipo de informação quebrada. É que tem toda essa passagem de ciclo, mas no final, para o fechamento do ISS, volta para a prefeitura. Uma outra situação. Quando a prefeitura optou por não migrar para o portal, eu faço a emissão dentro do meu emissor municipal, a própria prefeitura fica responsável por enviar as informações para o ambiente de dados nacional, que é onde a gente consegue também visualizar a nota fiscal dentro do Portal Nacional. Então, assim, resumindo, seja a emissão direto no portal ou direto na prefeitura, essa nota ela vai estar na base de dados nacional. E dentro da base de dados nacional, a gente vai ver um layout bem diferente do que a gente é acostumado, né? Normalmente, quando a gente fala de nota fiscal da prefeitura, era algo mais simples, né? Onde eu só tinha lá as informações do prestador, a informação do tomador e o meu código de serviço. Agora não, com a reforma tributária surgiram novas informações que precisam ser preenchidas dentro do Portal Nacional. Não só do portal, mas também assim da prefeitura. Então, hoje, esse modelo que eu trouxe para vocês é um modelo atualizado, com todas as informações
que vão ter a partir desde então, no finalzinho de julho, agora agosto, já vai ter esse quadro em específico que ele traz aqui, tributação, IBS, CBS. Então, quando eu vou fazer uma nota fiscal de serviço agora, eu não tenho que me preocupar somente com o código do serviço, que é o 1602, o 1104. Além desse código, eu preciso analisar o NBS, que é o código que é um pouco mais extenso, que tem, se eu não me engano, cadê aqui? São vários dígitos, né? Mas assim, o NBS, ele é mais ou menos assim, a gente tem o registro PAI, vamos supor, 1602, e eu tenho o NBS que dentro do 1602, por exemplo, ele tem várias opções. Então, dentro do meu NBS, dentro do meu código 1602, eu vou ter o tipo de carga que eu estou transportando. Então, por exemplo, eu vou ter um NBS específico para uma carga sólida, para uma carga a granel, para uma carga que seja um produto perigoso. Então, esse NBS eu tenho que estar vinculando ele na nota fiscal de acordo com o que eu estou transportando. Então, é um ponto novo que a gente ainda não tinha até o ano passado, já tem desde o início do ano para fazer esse preenchimento. Então, é importante eu fazer essa análise de acordo com o meu código de serviço. Um outro ponto também que trouxe nas últimas atualizações: PIS débito e COFINS débito. Isso tem gerado algumas confusões no sentido, será que é retido, será que não é? Sempre quando eu tenho essa nomenclatura PIS débito e COFINS débito na minha nota fiscal, não significa que esse imposto é retido. Isso significa que é o quê? O PIS e o COFINS da minha operação, que eu, como prestador, vou ter que fazer o recolhimento. E isso acaba, às vezes, gerando alguma confusão na hora de analisar a nota. Então, eu tenho PIS débito, aqui, apuração própria. É a minha apuração, não é a retenção. Quando eu tenho a retenção, normalmente ele vai vir sempre nesse campo contribuições sociais retidas, que é quando a gente fala do PIS, COFINS e CSLL retido. Então, se está nesse campo, é uma retenção. Se eu não tenho aqui nesse campo retido, mas eu tenho aqui PIS débito e COFINS débito, é o meu próprio da apuração. Então, esses campos, eles já vêm nas últimas versões, e o que vai vir agora de novo é o destaque do IBS da CBS, que é onde a gente vai ter que colocar a CST, a Seclestrib, que aí vai variar de acordo com cada tipo de serviço também que eu estou prestando. Então, é importante também fazer essa análise de qual Seclestrib eu vou utilizar. A Seclestrib, quando a gente fala CST, nossa, mas CST normalmente eu só vejo em CTE, nota fiscal de produto. Para nota fiscal de serviço é super novo isso. Então, assim, se a gente for analisar uma emissão de nota lá de dezembro de 2025 para agora, em julho de 2026, a gente vê uma nota com muita informação, com muitos detalhes, e então é onde a gente tem que estar ali bem atento na emissão. Então, vão ter assim mais campos que envolvam a minha análise, que eu vou ter aqui agora a parte da minha Seclestrib, vou ter o NBS, vou ter a parte do PIS débito, do COFINS débito. Então, são campos novos. Então, quando a gente se deparar agora com uma nota fiscal de serviço, vai ser isso, extremamente detalhada. Então, a gente tem esses ambientes, que eu comentei, emito direto no portal, emito direto na prefeitura, ou então, caso eu faça integração do meu sistema, eu faço a emissão dentro do meu sistema e o meu próprio sistema vai transmitir, seja para a prefeitura, seja para o Portal Nacional, que aí vai de acordo como cada prefeitura adotou. Eu tenho que estar também preenchendo essas informações dentro do meu sistema. Então, assim, hoje, então eu vou analisar a minha operação. Hoje, as minhas notas fiscais de serviço são emitidas como? São emitidas pelo meu sistema. Então, eu vou ter que fazer as parametrizações adequadas dentro do meu sistema para eu conseguir fazer a integração, seja com a prefeitura ou com o Portal Nacional. Então, essas são as mudanças para as notas fiscais de serviços. O Leandro vai falar um pouquinho agora sobre a base de cálculo.
Bom, pessoal, voltando aqui, né, como eu disse para vocês que ia comentar sobre a base de cálculo da IBS e da CBS, nós temos que observar algumas questões aqui. Por quê? Na reforma tributária, o que é a base de cálculo do IBS e CBS? Ele é a sua formação do produto ou serviço, né, que vocês têm ali, né, todos aqueles custos operacionais que você tem para a formação daquele produto ou serviço, e basicamente essa é a sua base de cálculo da IBS e da CBS. A IBS e CBS não contempla nenhum outro imposto, tá? Então ele tem que ser excluído. Todos os impostos que nós temos hoje atualmente, ICMS, PIS, COFINS, eles têm que ser excluídos. Então, para esse ano aqui agora, a gente tem que fazer todas essas exclusões. Por isso que a nossa base é uma base líquida, que nós costumamos dizer. Líquida do quê? Líquida de todos os impostos. Então nós temos aqui algumas composições. Então, é o valor do serviço ou produto, né, multiplicado pela alíquota do IBS ou CBS, e nós temos o tributo devido aqui, tá? Então a base de cálculo, a empresa apura o valor do serviço com a mercadoria somando todos os seus custos, né, como eu disse aqui, sem incluir qualquer imposto nessa base. Como a gente sabe, o ICMS ele compõe a própria base, né, que a gente faz toda aquela transferência. Mas na reforma tributária não é assim. O IBS e CBS ele é simplesmente multiplicado sobre o valor do nosso produto ou serviço. Então é sobre esse valor líquido que as alíquotas de CBS e IBS incidem conforme a nota técnica que regulamenta o cálculo. Então nós temos uma nota técnica que regulamenta esse cálculo. Então é muito importante também que os nossos sistemas emissores também estejam preparados para poder fazer essas exclusões dos atuais impostos que tem hoje, porque na reforma tributária a base de cálculo é outra. Tá? Então a mudança do princípio, a tributação também, um outro ponto interessante aqui para trazer para vocês. Há uma mudança do princípio da questão do cálculo. Então, o cálculo não é mais hoje, atualmente é na origem, mas agora, com a reforma tributária, vai ser mencionada para o destino, tá? Então, essa é uma atualização também. Então, nós temos aqui uma reforma tributária, né, a base de cálculo. Flávio, se você puder circular aqui para mim. A gente tem aqui a base da formação do preço. Então, como que ficaria essa formação do preço? Então, nós temos lá o frete, né? Então, digamos, nosso frete lá é R$10.000, tá? Hoje, sobre esses R$10.000, digamos que hoje nós temos lá um 12% de ICMS, né? Então são 1.200 ali caracterizados. A base de cálculo do PIS e COFINS hoje, ela já é uma base reduzida, porque teve toda aquela questão da exclusão do ICMS da base de cálculo. Então, hoje a base de cálculo do PIS e COFINS já é uma base menor, que é 8.800. Então nós temos aqui 9,25. Aqui eu estou falando de uma empresa do lucro real, né? Mas poderia ser uma empresa também do lucro presumido. Então nós temos aqui 9,25, temos aqui R$814 de PIS e COFINS. E aí qual que seria então nossa base da IBS-CBS? Como que os nossos documentos fiscais eletrônicos têm que ser representados? Tem que ser representado dessa maneira, né? Então a nossa base CBS e IBS, ela é o valor líquido da operação. Se vocês pegarem os 10 mil, extrair os 1.200, extrair os R$814 ali, nós temos ali um valor, então, líquido de 7.986. Então, essa é a minha base para cálculo do IBS-CBS. É essa base que tem que estar representada lá naquele XML que eu abri para vocês no momento anterior aqui. Então, multiplicando CBS 0,9 e IBS 0,1, lembrando que são alíquotas testes, nós não temos ainda a alíquota definida para a IBS-CBS. Por enquanto, esse ano, trabalhamos com a alíquota teste. Então, nós temos aqui um valor representativo de 71,87 de CBS e 7,98 de IBS. E veja que é um recorte mais embaixo da própria. Então, nós temos aqui, primeiro, o embasamento legal que a gente tem. Por que a base de cálculo é o valor líquido? A gente tem o embasamento legal da reforma tributária. Então, a lei-mãe da reforma tributária, que eu estou costumando dizer, é a LC 214/2025. Lá contempla todas as questões da reforma tributária. E lá ela menciona para mim, lá no artigo 12, ele menciona para mim qual que é a base de cálculo da IBS-CBS. E aqui nós temos um trecho mais abaixo, nós temos um trecho aqui, um recorte da própria nota técnica. O que é a nota técnica? É aquela nota orientativa dos documentos eletrônicos. Então essa nota técnica aqui é onde representa, né, como que tem que ser a base de cálculo. Então veja como que ele faz. Ele soma produto, ou se é serviço, frete, seguro, valor de outros, tem outros valores aqui, depois ele tem todas as exclusões. Nessas exclusões, veja que ele exclui tudo que é imposto, para poder achar a base de cálculo da IBS-CBS. Aqui, a gente tem uma informação de rejeição. Então entenda o seguinte,
entendemos que através dessa nota técnica, se o nosso sistema não tiver parametrizado, trazendo esse cálculo corretamente, na hora que formos transmitir esse documento fiscal, seja ele um CT, uma nota fiscal eletrônica, na hora que for passar pela Cefaz, a Cefaz vai rejeitar. Porque a própria Cefaz vai começar a fazer esses cálculos ali da composição desse documento fiscal. Então, se ali ele entender, o sistema da Cefaz entender que não está excluindo ICMS ou PIS e COFINS para achar a base de cálculo da IBS-CBS, o nosso documento pode sofrer rejeição. E aqui nós temos o código da rejeição, que é o código 1104. Então, tudo isso aqui, pessoal, está previsto na própria nota técnica da reforma tributária. Bom, pessoal, então, quando a gente fala, né, dos documentos fiscais, a importância de uma emissão correta, a gente não pode só se pegar em relação, vai rejeitar, não vou conseguir emitir. Eu tenho que emitir de forma correta, porque essa informação vai automático para apuração assistida. O meu cliente também, ele vai estar lá fiscalizando se eu estou fazendo os destaques ou não. A gente sempre recebe aí vários questionamentos, por exemplo, estou destacando o IBS, a CBS no meu documento fiscal, então não vamos assim nos deixar presos só em relação à rejeição. Vamos emitir de forma mais correta possível para não ter problemas futuros. Então, assim, todo esse compilado que a gente passou para vocês de como tem que sair os documentos fiscais com a reforma tributária, com essas novas tags, com as emissões a partir de agora de agosto, que passa a ser barrada, passa a ter rejeições pela Cefaz, agora começa as rejeições pela Cefaz. Mas eu já tenho ali desde o início do ano a possibilidade de já estar me adequando, já estar adequando o meu sistema, o meu cliente já está me questionando se eu estou fazendo esse destaque ou não. Então, assim, é muito, muito importante. Quando a gente também fala de reforma tributária, documentos fiscais, Seclas-Trib, a gente está falando de IBS e CBS, que são esses novos impostos. Sim. E não vamos nos confundir, por exemplo, quando eu tenho situações de isenção de ICMS. Perfeito. Que às vezes acontece bastante. Por exemplo, tenho uma situação em que o ICMS, eu tenho uma isenção específica para o ICMS. Essa isenção ela não se estende para o IBS e para a CBS. Então, não podemos nos confundir nisso. O que a gente tem que se atentar, pessoal, que a legislação atual que nós estamos aqui, de ICMS, é um regulamento, é uma legislação anterior da reforma tributária. A reforma tributária é uma nova legislação. Então, todas essas questões de isenção e tudo mais, acho que vocês já ouviram falar, né, da questão da reforma tributária, da carga tributária e tudo mais, mas não é o foco aqui. Porém, a gente está falando de uma nova legislação. Então já foi previsto, é um livro em branco que está sendo reescrito. Então, a parte de transporte, como eu comentei lá atrás, infelizmente, neste momento, não temos nenhum tipo de benefício de isenção, né? Até porque, com a reforma tributária, estados e municípios vão poder dar esse benefício, né? Daqueles benefícios fiscais que tinham anteriormente. Então, como a Flávia está comentando aqui, o ICMS é uma coisa. Então, se nós temos hoje ainda, nesses momentos de transição, porque a reforma tributária é uma transição, mas se tivermos operações em que, por exemplo, operações de Minas Gerais, que a gente tem muitas operações isentas ali quando o tomador é mineiro. Então, o ICMS é isento, mas a questão voltada para a reforma tributária não é, que é uma legislação nova, né, Flávia? Então, não temos essa questão de isenções na parte do transporte, quando a gente fala de reforma tributária IBS-CBS. O que nós temos é a imunidade de exportação que eu comentei com vocês. Aí é uma outra coisa, que daí prevalece sim a imunidade de exportação para qualquer tipo de setor, né? Quando a gente fala de exportação ali de produto ou serviço. Aí sim tem uma imunidade de não ser tributado o IBS-CBS. Mas, né, falando aqui do transporte, a gente tem essa particularidade. Porém, eu estou falando do transporte. As empresas que fazem comércio de produto, né, a reforma tributária ela trata dentro do produto. E aí isso tem que ser analisado também dentro da sua carteira de produtos, né, aonde ele vai ser alocado ali a questão da tributação da IBS-CBS. Aí sim, esses produtos podem sim sofrer algum tipo de beneficiamento no produto, tá? Mas isso também tem que ser analisado também dentro da Receita Federal, a sua gama de produtos que vocês têm ali. Isso, a análise é realizada com base nos NCMs, né? E como a gente fala de reforma tributária, são impostos novos e também estão surgindo documentos novos, né? Temos situações como nota fiscal de locação, que é algo que vem sendo muito falado no decorrer de 2026.
já está nas notas técnicas para seguir as emissões, mas ainda não está em produção. Então, o que eu tinha antigamente como uma receita de locação, que eu fazia uma nota de débito ou fazia somente um pagamento via fatura ou boleto, em breve vai sair as emissões para nota fiscal de locação. Essa nota fiscal vai ser no padrão nacional, que é o padrão que eu mostrei para vocês anteriormente. Vamos ter NBS específico, códigos específicos. No NBS, eu vou ter uma divisão sobre quando for uma locação de um imóvel comercial, um imóvel residencial. Então, já é um novo documento que surge aí com a reforma tributária. Além disso, nós teremos também as notas de débito e notas de crédito. Vamos ter alguns tipos de notas, né, específicas para situações específicas, né? Então, algumas situações, por exemplo, que anteriormente eu não tinha necessidade, talvez, ali de um documento, a emissão de um documento, vamos supor, multa e juros. Era um lançamento extremamente bancário que já fazia direto na contabilidade. Agora, com a reforma tributária, não. Nós vamos ter uma nota de débito, crédito, né, para destacar esse valor, porque vai ter incidência do IBS e CBS. Então, assim, esses novos documentos que vão surgindo, essas novas adaptações, elas são importantes que a gente faça, então, de forma correta, que o nosso sistema esteja preparado, porque tudo isso vai ser em tempo real para apuração assistida. Hoje, a apuração assistida, como que funciona, né? Nós temos um link dentro do Gov, onde todos os meus documentos que eu faço a emissão, eles já vão praticamente em tempo real para apuração assistida. Então, por exemplo, aqui eu entrei em uma apuração, minhas apurações da CBS, que a CBS começa a partir do ano que vem. Então, eu já tenho aqui, por exemplo, maio foi um mês concluído, junho estou ainda dentro do meu período de ajuste e julho está em andamento. Então, quando eu entro aqui dentro da minha apuração assistida, na hora que eu clico na parte de débitos, eu vou ter aqui todos os documentos que eu fiz a emissão e já estão com os destaques da CBS. Então, por exemplo, eu tenho um documento que ele foi emitido no dia 16/7, às 10h51, e no dia 16/7, às 11h04, ele já estava lá na base da apuração assistida. Por isso que a gente reforça muito a importância da emissão do documento correto, com a base correta, com o CBS destacado corretamente, porque é muito rápido, a informação já está dentro na base da receita, na base da apuração assistida, praticamente em tempo real. Aqui eu tive o quê? Um delay de 13 minutos, vamos dizer assim. Então, ele já sobe aqui todas as informações, data de emissão, inclusão, documento fiscal, o CNPJ, valor calculado e o valor a pagar. Então, eu tenho isso tanto para o débito dos documentos que eu fiz a emissão e também sobre os documentos que eu recebi, os documentos que foram emitidos contra o meu CNPJ. Então, por exemplo, eu fiz uma aquisição que teve ali o destaque do IBS da CBS. Essa aquisição, ela já vai subir aqui o valor da CBS destacada. Por isso que nós vamos ter cada vez mais novos documentos, porque é muito de forma instantânea, de forma automática. Então, por exemplo, numa situação em que eu tenho uma receita de aluguel, que é só uma fatura, um boleto, não tenho ali a nota fiscal eletrônica, a Receita não vai saber que eu tenho um direito a crédito sobre esse tipo de despesa. Com a nota fiscal eletrônica, essa receita passando a ser, eu tendo a emissão da nota fiscal para esse tipo de despesa, esse tipo de receita, já vai subir também aqui na minha apuração assistida. Então, assim, vamos ter novos documentos, novas situações, então vai ser tanto uma adaptação de quem recebe esses documentos para fazer essa validação, se está vindo de forma correta, quanto de quem emite também. Nesse primeiro momento, o nosso foco maior tá muito assim, a intenção, né, na nossa live é a gente focar muito em relação à emissão, a minha saída. Por quê? Se eu não faço a minha saída de forma correta, eu vou ter rejeição, eu vou ter trava do meu faturamento, então vou comprometer minha receita. Então, assim, eu vou ter aí
uma bola de neve, né? Então, nosso foco está principal em relação às emissões dos documentos de saída, mas também a gente vai ter esses pontos dos créditos. Dentro da apuração, dentro do período de ajuste, é onde entra, por exemplo, situações das notas de débito, notas de crédito, que quando a gente faz uma emissão de nota incorreta, temos algumas situações que podemos fazer cartas de correção, que dependendo do período eu consigo fazer um cancelamento, mas aqui, como eu apresentei anteriormente, as informações elas vão muito em tempo real para apuração assistida. Então, por isso, vamos ter aí essas notas de débito, notas de crédito para ser feito esses ajustes e vamos ter também o período de ajuste para ajustar dentro da nossa apuração. Então, o que eu preciso agora, nesse momento? Quero saber, eu estou preparado para a reforma tributária agora em agosto? Os meus documentos estão saindo de forma correta? Vou verificar dentro do meu sistema, dos meus documentos, está saindo a tag do IBS, da CBS. Se não tiver, verifique com o sistema de vocês quais são as parametrizações necessárias para que saiam esses destaques. Outro ponto, nota fiscal de débito e crédito. Verifiquem também com o sistema de vocês se já está habilitado esse tipo de emissão. É uma finalidade diferente, o formato é como se fosse uma DANF, porém é uma nota de débito barra crédito, que aí vai envolver situações específicas. Complementando essa parte da nota fiscal de débito e de crédito que a Flávia comentou, é muito importante realmente que o nosso sistema esteja preparado, porque ele vai trazer realmente questões específicas ali, tá? Porém, vamos falar um ponto focal para as transportadoras. As transportadoras podem estar envolvidas nessa questão da nota de débito e de crédito, porque os nossos embarcadores podem nos solicitar um insucesso da operação. O que é o insucesso da operação? Também está previsto, né? É uma nota técnica já do ano passado, na verdade, já era para estar vigente esse sucesso da operação, da entrega da operação de transporte, que é aquela operação que quando vocês vão fazer a entrega, né, chegou lá, né, o destinatário recusou aquela mercadoria, ou integralmente ou parcialmente, né, e nós tínhamos ali aquela operação de fazer a recusa, né, eletrônica, que até então é eletrônica que nós trabalhávamos, né, embora fazia-se ainda aquela recusa atrás do documento fiscal, só que agora, essa nota técnica já é do ano passado, que ela foi prorrogada, postergada por alguns períodos, e a partir de agora ela vai começar a valer também, está prevista para agora de 1/8. E o que tem a ver com a nota de débito e nota de crédito? O seu embarcador, ele só vai conseguir ali emitir esses documentos de crédito ou de débito, né? Porque isso envolve talvez ali uma recusa da mercadoria dele e ele precisa emitir essa nota fiscal de débito e crédito, ele vai precisar que a transportadora faça o insucesso da operação. Então, esse evento do insucesso da operação precisa estar muito bem ajustado dentro do seu sistema emissor de documento fiscal. Então, vocês que emitem CTE, ou meio de transporte eletrônico, veja também com o seu sistema, né, seu TMS ou seu RP, se eles estão preparados para ter esse evento de vocês fazerem o insucesso da operação. Porque os seus embarcadores vão começar a questioná-los e pedir esse sucesso. Porque se não tiver esse sucesso da operação, ele não consegue fazer aquela emissão do documento que ele precisa de nota de crédito ou débito para ajustar essas operações que eles vão fazer ali de uma recusa, alguma coisa da operação. Um outro ponto, puxando um gancho também do que a Flávia comentou, né? A gente está com umas perguntas aqui da última live, né? Algumas a gente já esclareceu durante esse material aqui mesmo, né? Inclusive esse material vai estar disponibilizado para vocês, vai estar gravado também, então fiquem tranquilos quanto a isso. E a gente já respondeu aqui algumas dúvidas já dentro do nosso material, já da live anterior. E uma dúvida que não foi esclarecida, que eu vou comentar com vocês agora, é sobre a subcontratação. As operações, quando eu digo lá, pessoal, lá no início, quando eu falei do meu material aqui, que as operações de transporte não vamos ter nenhum tipo de benefício fiscal na questão da nossa operação, tudo vai ser tributado integralmente da IBS-CBS, isso realmente é uma verdade, porque todas as operações vão ser tributadas, inclusive as operações de subcontratação. E aí vocês me perguntam, mas por que as operações de subcontratação vão ser tributadas também? Porque lembre-se,
acabamos de falar, estamos falando de uma nova legislação. O ICMS que atualmente nós temos aqui na operação, que quando o subcontratado emite o documento fiscal ali, não tem o destaque do ICMS, porque o ICMS hoje ele é previsto a substituição tributária. O ICMS fica como responsabilidade do transportador, contratante, fazer esse recolhimento do ICMS. Mas na reforma tributária não se há em falar de substituição tributária. Então, cada uma das pernas das operações vão ter que emitir, né, vão ter que destacar o IBS, CBS e também emitir os documentos fiscais, tá? Então, aquele seu subcontratado, ou você, na condição de subcontratado, vai ter a obrigatoriedade de emitir o seu documento, né, o seu contra-CTE daquela operação de transporte originária, tá? Então, é uma obrigação, precisa emitir. Porque, como bem falado pela Flávia aqui, a gente tem a apuração assistida. E essa apuração assistida vai contemplar tudo que é documento fiscal. Então, tudo tem que ser formalizado, tudo tem que ser emitido documento fiscal, obrigatoriamente. E o subcontratado, né, vai ter que emitir também o documento fiscal dele, da operação, e destacar IBS, CBS também, normalmente, porque é uma operação distinta ali, quando nós falamos de reforma tributária. Tá? Então, acredito que nós respondemos todas as perguntas aqui. Espero que tenha... vamos mudar, continuar a nossa live. Vou convidar daqui a pouco o Carlos aqui para comentar sobre as operações de um produto que nós vamos lançar. Mas acredito que a gente conseguiu esclarecer todas as dúvidas. Temos aqui o nosso PB Atendimento, né, que vocês podem também direcionar algumas dúvidas. O pessoal está colocando aí, acho que o QR Code aí para vocês chamarem, então pode ter dúvidas ali. Inclusive, até as dúvidas talvez devem estar dentro da live aí. A gente pode responder posteriormente também, tá bom? Vou convidar agora o Carlos, né, para poder, nosso diretor aqui, para poder falar sobre um produto. Bem-vindo, Carlos. Obrigado, pessoal. Bom dia, pessoal. Obrigado por mais um dia aqui de vocês estarem aqui acompanhando com a gente. Esse tema que é super importante e oportuno, né, da gente estar tratando sobre a reforma tributária. É um tema que a gente vem discutindo já há bastante tempo. Parece um pouco cansativo até mesmo para a gente que está na área, de tanto que a gente ouve, mas é preciso, é necessário devido ao tamanho da mudança, né? É uma mudança muito grande de cenário não só de tributação, mas de negociação realmente, né? Muda-se a forma de se operar, de se negociar, de se fazerem negócios, né, a partir da reforma tributária, né? Então, por isso que é tão importante a gente entender a mensagem principal dela. Antes de falar de algumas soluções que a gente, a partir da reforma, a gente pensou aqui como uma forma de estar ajudando o nosso parceiro a estar passando por esse desafio da implantação da reforma tributária, né? Sobre esses pontos que a gente acabou de apresentar, tanto na semana passada, no treinamento da sexta-feira, como no treinamento de hoje, né? Que é acerca realmente, principalmente, das notas técnicas sobre as emissões dos documentos fiscais, com as obrigatoriedades já previstas pela reforma tributária em relação ao preenchimento devido dos campos dos novos tributos, né, do IBS, do CBS, do IS, do destaque dos novos tributos que são alíquotas teste, né? A partir de 3 de agosto, está previsto realmente a validação desses campos, né? Então, a importância de entender que não é simplesmente ir lá destacar o CBS, o IBS, né, no documento, está com ele lá destacado no XML, que está tudo certo. Não, é saber se aquela validação daquela operação, de acordo com a operação, de acordo com a operação que a empresa realmente exerce dentro do comércio, dentro da distribuição, dentro da prestação de serviço, dentro do transporte. E até a gente quis trazer aqui hoje de uma maneira bem mais aberta, embora a gente fala bastante de transporte, né? Toda essa mensagem que a gente quis dividir com vocês hoje, né? Ela acomoda aqui todas as áreas, né? Então, assim, as únicas atividades que não terão esse impacto previsto a partir de validação a partir de 1/3 são aquelas que já não emitiam notas fiscais, mas tudo aquilo que já tinha a emissão de um documento fiscal, seja nota fiscal de prestação de serviço, seja nota fiscal de comercialização, seja um CTE, tudo isso ele passa a ser obrigatório a validação fiscal desses campos a partir de 3 de agosto, tá? E aí, pegando um gancho sobre isso, né?
é aguardado, tá? Até a próxima sexta-feira agora, sai um ato conjunto, número 1, um ato conjunto da Receita Federal junto com o Comitê Gestor para uma possível prorrogação desta data. Provavelmente isso vai acontecer, tá? Por quê? Porque não é uma questão só de questão interna das empresas de validação, que isso a gente viu aqui na prática que realmente aconteceu sim uma falha interna das empresas não se atualizarem, não tomarem as devidas precauções, não exercitarem realmente esses testes como deveriam ter exercido, né? Existem até algumas inconsistências de operação normal fiscal hoje que já são dúvidas que já não deveriam acontecer e acontece, né? E ainda quando a gente fala no movimento da reforma tributária, né? Que é mais complexo ainda, então a gente já vive essa complexidade em termos de operacionalização interna da empresa, mas não para só aí, né? As próprias prefeituras mesmo, elas não atualizaram seus softwares para o ambiente de teste da reforma, então tem ali um conflito muito grande, e com essa validação, né, o grande receio aqui agora é que tanto a Receita Federal quanto até mesmo o Comitê Gestor, balizado, é claro, né, com as representações de classes, né, levaram até eles as preocupações do quê? Do Brasil parar, realmente por quê? Não é uma questão só de um prejuízo no sentido fiscal, né, da falta da emissão, de um prejuízo por você não estar cumprindo as regras e ter que pagar essa alíquota teste de 1%, que é o que está previsto. Embora a Receita Federal veio e falou a público que não vai cobrar. No entanto, na lei está lá dizendo que vai cobrar. E a multa é multa de 100%, ou seja, se é 1%, a gente está falando em 2% de recolhimento. Mas, voltando, o impacto principal aqui é travar a operação, né? Então, vocês imaginam numa operação de vendas não ter emissão. Na operação do transporte não tem emissão do conhecimento rodoviário. Então, assim, trava a operação, né? Então, o prejuízo é enorme, né? O país para realmente por uma questão de uma normalização, de acordo com a nova legislação, em que os sistemas não estão preparados, né? Então, a gente tem aqui uma questão de uma falta de preparo realmente do mercado empresarial, das empresas de se conectarem, de uma responsabilidade, de terem se conectado e atualizarem realmente e que tenham feito ali a atualização de seus softwares e treinado a equipe para realmente estarem preparados para esse novo momento, mas tem também a parte técnica da própria Receita, das próprias prefeituras, da própria integração de todos esses dados. Então, muito provável, tá, que a gente venha a passar por essa prorrogação em cima da hora, como sempre, né? Então a gente sofre bastante, corre atrás, mas uma mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, não é porque vai vir essa prorrogação que não é preciso fazer, tá? Porque isso vai acontecer de fato, tá? É só um movimento agora de ajuste e não aguardem essa prorrogação para janeiro, tá? Provavelmente são poucos dias de prorrogação, pelo que a gente tem acompanhado aqui, é cerca de 30, no máximo 45 dias de prorrogação para sentirem realmente essa certeza em relação à eficiência dos sistemas para que realmente rode esse processo, tá? Então isso é uma mensagem que eu gostaria de, para finalizar essa parte da parte técnica em relação aos documentos, então assim, não se acomodem com esse prazo, tá? Na verdade, corram atrás, eu acho que precisa sim se dedicar e ter atenção para essa etapa do processo que ela é tão necessária. Sem ela, a gente não dá esse primeiro passo da reforma tributária e as operações de vocês podem parar. Aí agora, dando sequência, né, ao tema, né, em relação à reforma tributária, e como a PB, a gente tem aqui um segmento do transporte rodoviário de cargas, que é um segmento de especialização, do qual a gente já está nessa frente há mais de 20 anos, já atuando no mercado, atendendo empresas de transportes, né? Como o Leandro mesmo comentou, a subcontratação de transporte, o subcontratado, ele é facultado, né, pela maioria dos estados, a emissão de documento fiscal. E essa emissão de documento fiscal e essa faculdade da emissão do documento fiscal, que já existe hoje em relação a essa emissão, né, com a reforma tributária ela deixa de existir. Então, esse subcontratado, ele passa a ser obrigado, tá, a emitir o contra-CTE, que na verdade é uma contrapartida de cada um daquele conhecimento rodoviário que o subcontratante, o transportador grande, foi obrigado a emitir. Então, aquele documento que vai acompanhar o transporte, que vai acompanhar toda a operação, é o conhecimento rodoviário do subcontratante, né? Junto com a nota fiscal da mercadoria, com o manifesto do destinatário, com o manifesto da carga, né? Mas a contrapartida fiscal
que antes não era exigida para fins financeiros e até mesmo contábeis e fiscais, agora passa a ser exigido. Então, assim, o subcontratado, aquele TAC, aquele equiparado a TAC, aquele pequeno transportador, ele passa a ser obrigado a emitir documento fiscal nesse ambiente da reforma tributária. Por quê? Porque não existe um débito e crédito agora só em cima de documentos fiscais. Ele é financeiro no final. Então, para se ter um crédito ou para se ter um pagamento, precisa ter a emissão de um documento fiscal para se pagar o IBS e CBS. Consequentemente, para se ter o crédito do IBS e do CBS, precisa ter a origem da emissão do documento fiscal. Então, assim, não existe uma operação em qualquer tipo de negócio a partir do próximo ano sem emissão de documento fiscal. Flávia também comentou sobre isso, sobre atividades como aluguel, né, atividades bancárias, entre outras intermediações que não haviam a necessidade de arrendamentos, de emissão de nota fiscal e que agora passam a ser obrigados. Então não existe mais, a partir de agora, nenhum tipo de atividade que gere movimentação econômica, né, financeira, que não tenha ali o lastro fiscal. Então, a operação de subcontratação ela passa a ser obrigada à emissão de documentos fiscais. E aí, pensando nisso, na realidade, em relação à parte dessa emissão de documentos fiscais, né, sendo obrigatória a partir do próximo ano, né, por parte do subcontratado, a gente pensa em como operacionalizar isso para esse pequeno transportador, que já passa por tanto desafios para esse pequeno transportador, na verdade ele não tem uma estrutura empresarial como os grandes, que a gente aqui estava falando num treinamento focado para o grande em relação a essa obrigação que passa agora a acontecer a partir do dia 3/8 sobre a validação, a emitir os documentos contábeis, os documentos fiscais de forma correta, com as validações, para que as operações não parem. Vocês imaginam esse pequeno transportador, se a gente já tem um desafio com o grande, imagina com o pequeno, né? Que muitas vezes é um único motorista que é dono do caminhão e é eu, empresa, ele tocando, né? Que nunca se preocupou com a conciliação financeira, com o pagamento desse tributo, com a relação entre uma contabilidade. Então, se ele não tem um compliance, não tem um suporte para isso, né? E muitas vezes ele pode ter 2, 3, 4, 5, até 10 caminhões e não ter esse nível de compliance de organização, ou seja, uma estrutura, né, organizacional, financeira, de suporte que venha dar esse controle para ele, para que emita esses conhecimentos rodoviários, para que faça essa conciliação financeira, para que, consequentemente, ele tenha ali uma apuração fiscal e uma apuração contábil para que dê lastro e vida e segurança para a empresa dele, para que a empresa dele possa ser uma empresa competitiva que passe a gerar crédito para o subcontratante. Então, a ideia é que nós estamos trabalhando em um projeto, né? Já tem um pouco mais de um ano que a gente está desenvolvendo isso, e agora com a parceria realmente da Datapar para esse desenvolvimento, aonde que a gente precisa o quê? Entrar como uma solução de não simplesmente atuar para esse pequeno transportador, simplesmente como uma empresa contábil e fiscal, mas sim como uma empresa que trabalha numa frente de uma muito mais ampla. Então não é uma solução simplesmente de uma contabilidade digital, mas sim uma contabilidade com especialidade, né, no segmento de transporte rodoviário de cargas que a gente já tem já de muitos anos, agora focado para o pequeno transportador. Pois o pequeno transportador, como eu já disse, ele não emite hoje o conhecimento rodoviário, vai passar a emitir. E qual que é o grande problema a ser resolvido pelas duas frentes, né? O subcontratado, ele passa a ter que formalizar suas operações com a emissão do documento fiscal. Porque sem a emissão do documento fiscal, ele não destaca ali o IBS e o CBS, ele não recolhe esse IBS e CBS e, consequentemente, ele não gera esse crédito de IBS e CBS para o subcontratante. Do outro lado, o subcontratante, que é o transportador grande, né, que é esse que a gente está falando, aquele que subcontrata, né, aquele que contrata, que terceiriza, né, que é o ente aqui da cadeia, o principal, para ele ter direito a esse crédito, né, de base ampla até mesmo, ele precisa ter uma formalização de base do subcontratado, ou seja, ele tem que ter recebido ali um documento fiscal, que seria o CTE, com o devido destaque do IBS e do CBS, com o recolhimento também desse IBS e CBS, porque não adianta nada ter emissão do documento fiscal e não ter o recolhimento do tributo,
para que ele tenha crédito daquela operação. Hoje, essa operação entre o subcontratado e o subcontratante, não existe a necessidade hoje, como eu disse, a gente tem a faculdade da emissão desse documento, então esse documento não é obrigado hoje ele está sendo emitido. E simplesmente pelo fato de existir a relação operacional daquele motorista, daquela empresa, estar atrelado ao conhecimento rodoviário do subcontratante, de existir o CIOT, que já é um instrumento hoje de contrato legal que opera essas operações, que tem até mesmo a transação financeira de pagamento que formaliza tudo isso, já dá direito ao crédito hoje do PiscoFins. A dedutibilidade para imposto de renda e contribuição social é o fato hoje legal para a escrituração. Mas na reforma tributária não mais. Na reforma tributária precisa da emissão de CTE. E aí pensando em termos práticos, quantitativos, para que vocês tenham uma noção em relação ao que muda caso eu não tenha essa emissão de documento fiscal, e até mesmo em relação a enquadramentos. Hoje, um TAC, pessoa física, ou um equiparado a TAC, aquela pessoa jurídica que tem até 3 caminhões, ele que esteja hoje optante hoje pelo lucro pelo Simples Nacional, ele vai gerar hoje um crédito na base de 75% de uma base de 9,25% de crédito de PiscoFins. Vamos falar aqui no PiscoFins, que é a grande mudança para o ano que vem. PiscoFins deixa de existir a partir de janeiro do ano que vem e entra o CBS. O CBS é esperado aqui uma alíquota mediana de 10%. Então, se a gente tem hoje uma alíquota cheia de 9,25%, da qual, quando eu subcontrato hoje, o grande subcontrata um terceiro pessoa física, ou uma pessoa jurídica do Simples Nacional, ele tem base, ele consegue recuperar 75% dessa alíquota de 9,25%. Então, ele traz grande parte desse crédito para dentro da sua operação. E tem a dedutibilidade 100% para fins de RPJ e CSLL. Com a reforma tributária, esse TAC pessoa física, ele vai ter que ter um CNPJ técnico, então passa a existir a necessidade dele emitir aqui dele ter um CNPJ, porque todo contribuinte da reforma tributária, mesmo que sendo pessoa física, vai ter que ter CNPJ. Por isso que existe essa prerrogativa do CNPJ técnico. É esperado um crédito muito pequeno, um crédito de ordem presumido, um crédito pequeno para essas operações, né? Eu não, em estimativas, porque assim, gente, não existe nada ainda falado de forma oficial sobre alíquotas. Mas é esperado um crédito na ordem de 1% em termos de retorno para essa parte do CBS, para a parte do TAC agregado, né? Que é a pessoa física, que vai ter essa contrapartida de geração de crédito a partir da efetivação do CNPJ técnico. Então tem essa primeira regularização que ele precisa fazer e que a gente já precisa caminhar com isso, direcionar ele. Nós, o subcontratante, precisa já estar tocando nesse assunto com ele para aquele que trabalha com pessoas físicas, que ele vai ter que se formalizar ali para a emissão desse CNPJ técnico para que esse subcontratante tenha ali esse crédito presumido de entrada. Então a gente sai hoje de um crédito de entrada na ordem de 75 de 9,25 e vai para um crédito aproximadamente de 1%, um pouquinho mais, um pouquinho menos que isso. Quando a gente fala de Simples Nacional, trabalhando hoje numa média de faturamento de uma empresa que tenha 2, 3 caminhões, ele vai estar faturando uma alíquota hoje, vai estar apurando uma alíquota de DAS hoje do Simples Nacional entre 10% e 12%, que vai chegar numa alíquota final de peso de PIS e COFINS, que é o novo CBS, na carga de 2,5%, 3%. Enquanto, se ele for um contribuinte da reforma tributária, e nisso a reforma tributária ela abre essa prerrogativa para que as empresas do Simples Nacional elas possam optar pelo regime também de ser um contribuinte da reforma tributária, ele pode ter o crédito cheio. E quando a gente fala do crédito cheio, trabalhando numa estimativa de base de alíquota de CBS de 10%, eu saio de 2,5% para 10%. Consequentemente, tem um crédito muito maior. Então, tudo isso para que eu tenha até mesmo, possa sonhar com essa viabilidade de trabalhar com essa operação, de ter uma base cheia de crédito, eu vou ter que formalizar esse subcontratado, vai ter que ter essa profissionalização e realmente trabalhar realmente como uma empresa, e para isso ter ali a sua cadeia de emissões de documentos fiscais para cada operação da qual ele for contratado, tem que ter o conhecimento emitido, ele tem que ter a escrituração desse documento, ele tem que ter a conciliação financeira de tudo aquilo que ele recebeu, para que isso resulte depois numa contabilização e, consequentemente, o subcontratante
receba esse crédito. Então, é uma mudança muito grande e pensando em tudo isso, a PB, nós lançamos o PB Caminhoneiro. Esse é um produto do qual a gente começa a trabalhar ele nos próximos meses. É um produto que a gente está trabalhando junto com a Datapar, em conjunto com a Datapar para estar usando o software da Datapar para emissão desses documentos, né? Então aqui, porque a gente precisa de trabalhar de uma forma para facilitar essas operações, né? Pensando realmente nesse nível de compliance que o pequeno não tem em relação à parte de integração. Então a ideia é integrar, né, o Rodopar como uma plataforma multi-empresas, né, através do PB Caminhoneiro, junto aqui com tudo aquilo que a gente tem de expertise da PB, já de muitos anos no mercado, né? Então a ideia é o quê? Ter essa plataforma multi-empresas para oferecer para o mercado de transporte do pequeno transportador, para que ele seja um cliente da PB e a PB faça todo esse BPO, todo esse trabalho de estrutura de vinculação, desde um subcontratado surgiu uma operação de frete para ele dentro de um subcontratante que por hora já até é cliente da PB. Automaticamente ou não sendo, eu teria já acesso a essa operação, é claro, vinculando certificados digitais, com cadastro dentro da plataforma do Visual Rodopar Multi-Empresas, né? Eu já vou ter acesso a esse XML. Esse XML do subcontratante, ele desce para a nossa base e emite ali o CTE, é claro, também com a vinda também do CIOT, para a formação do preço. Então, a gente teria aquela emissão automática desse conhecimento rodoviário, né? Que seria esse primeiro passo aqui desse BPO fiscal que a gente passa a ter para o pequeno transportador. Na sequência, a gente tem aqui a apuração do IBS do CBS, também desse pequeno transportador. Na frente, a gente tem aqui uma conta bancária digital, vamos trabalhar com a conta bancária digital, até mesmo pela facilitação, com a previsão até mesmo de ter a wallet, que é realmente assim, esse pequeno transportador com a possibilidade dele deixar retido já qual que é o valor do IBS do CBS que ele teria ali por operação, ele já deixa ali numa aplicaçãozinha dentro dessa conta bancária dele digital, para que na hora em que vá vencer esse IBS e CBS dele no dia 20 do próximo mês, ele consiga ir lá pagar esse tributo para gerar o crédito para a cadeia da frente, né, que é o subcontratante, e assim se manter competitivo no mercado, visto que é um mercado que precisa se manter ativo, né? Por último, a gente tem o dossiê fiscal, né, que é a parte de regularização, de manter realmente essa empresa com uma estrutura viva, dinâmica, competitiva, né? E assim esse pequeno transportador, ele realmente estará numa estrutura negocial, numa estrutura profissional, né? Que independente dele ser um único caminhoneiro, que toca a operação dele sozinha, que ele tem uma operação de 5, 10 caminhões, ele vai ter aqui a PB, através do PB Caminhoneiro, gerindo todas essas operações e dando compliance e suporte para que ele seja competitivo dentro desse mercado. É claro que com isso, né, a gente consegue dar todos os direcionamentos também para esse pequeno transportador em relação à parte de emissão de documentos fiscais, de enquadramento fiscal, de formalização. Ele também aqui precisa seguir com a escrita legal até mesmo para que não seja impactado também na tributação das altas rendas, porque até mesmo para que ele tenha aqui uma otimização da carga tributária dele também, ele precisa ter o direcionamento, essa escrita contábil muito bem estruturada para que no final ele consiga fazer uma distribuição de dividendos e não ser impactados aqui pela tributação de altas rendas. Então é um produto, né, uma forma de toda aquela expertise de anos da PB, agora focado para um produto personalizado para o pequeno transportador, né? Então tudo isso agora nos próximos meses a gente vai estar lançando aqui para o mercado, tá? Já estamos trabalhando na base de teste com alguns clientes nossos da casa, entre o subcontratante com o subcontratado, né? Caso vocês tenham alguma dúvida sobre esse produto, o QR Code consta aqui na nossa apresentação, é só printar nele, tá? Vai direcionar vocês para o nosso comercial e a gente pode marcar uma reunião depois de apresentação, de apresentar esse produto para vocês, de falar um pouco mais, porque isso daqui a gente entende como uma necessidade realmente para o mercado de transporte, para as duas frentes, né?
para frente do subcontratante, por quê? Porque para que é um crédito do qual ele precisa desse crédito para se manter no mínimo na mesma alíquota efetiva de tributos que ele tinha hoje. Então, assim, é vida para ele. E do outro lado, para o subcontratado, é uma questão de normalização, de regulamentação, algo que ele era visto, ele era invisível perante o mercado, né, perante a Receita Federal, as operações, justamente pela essa faculdade na emissão de documento fiscal, e agora ele passou a ser visto, né, e com a reforma tributária não tem mesmo como operar sem emissão de documento fiscal, e consequentemente, ele operando com documento fiscal, ele vai ter que recolher esse tributo. Então, ele precisa de ter esse acompanhamento e a PB vai dar todo esse suporte aqui para ele. Então, é uma forma da gente equilibrar e fazer com que o tributo esteja dentro, o dinheiro esteja dentro da própria cadeia, entre o contratante e entre o subcontratado e o subcontratante, né? Então, esse é o nosso produto. Então, com isso, lançamos o PB Caminhoneiro como um produto que realmente promete mudar toda a relação de negócios e de operação e de dar realmente esse caminho, né, para o pequeno transportador, esse olhar de compliance, esse olhar de empresário. Não é mais eu, empresário, né, sem ter toda essa parte de regulamentação. Então aí vocês contam com a gente que qualquer dúvida, acione o nosso time aqui do comercial através do nosso QR Code, que teremos um grande prazer de falar com vocês e apresentar esse produto que em breve já estaremos operando com muitas empresas e ajudando todo mundo a passar por esse processo tão desafiador que é o processo da reforma tributária. Gostaria de chamar agora a Flávia e o Leandro para a gente fazer o encerramento da nossa apresentação. Primeiro, agradecer mais uma vez vocês pela audiência, pela confiança, por depositarem com a gente essa confiança de anos. A gente tem cliente aqui de praticamente 20 anos de casa e é uma honra, é um prazer estar com vocês. Essa é uma responsabilidade muito grande, né? E por isso que a gente puxa esse papel de protagonismo realmente no sentido de trazer a responsabilidade para cá, para dividir isso com vocês, para estarem trocando, para estar realmente levando essas informações, tanto para você empresário, quanto para você que está dentro da empresa profissional aí, que está lidando em todas as áreas, seja na parte de compra, seja na parte de emissão de documentos fiscais, seja no almoxarifado, seja no comercial, seja no jurídico, né, seja no financeiro, porque a reforma realmente impacta todas essas frentes, né? Então, para a gente é um prazer muito grande estar aqui junto de vocês e quero que vocês contem aqui cada vez mais com a PB, porque a gente está se dedicando, estudando bastante, pensando realmente com muito carinho aqui em tudo aquilo que pode facilitar a vida de vocês, garantir realmente as operações de vocês, para que a gente possa passar por esse processo tão complexo, né, de uma forma tranquila e segura, tá bom? Agradeço, Leandro, pela apresentação, por estar ajudando a gente todos os projetos que a gente já tem feito aqui da implantação da reforma tributária com consultoria em clientes, né? Então a gente já tem esse produto também, tá, pessoal? Quem não conhece ainda também pode também acionar o nosso comercial por esse mesmo QR Code também para saber como funciona. A gente tem tido excelentes resultados, tem clientes aqui que se profissionalizando bastante em relação à parte da reforma, né? Justamente através das implantações ali do Leandro e do time dele na implantação da reforma tributária. E também da Flávia, que está na nossa frente aqui hoje do nosso fiscal tributário, né? Teve ali na frente do atendimento e hoje puxa aqui hoje o tributário junto com o Marcos em relação à parte de dar toda essa estrutura, principalmente essa normalização técnica junto aos clientes, auxiliando o pessoal do atendimento também ali junto da equipe do Patrick também, para que a gente consiga estar dando vazão em todas essas mudanças, todas essas ocorrências, né, com a maior transparência, dinamismo, né, e didática possível, né, porque são temas complexos, então a gente conta muito com os dois e gostaria de parabenizar aqui pela forma como vocês conduziram muito bem hoje essa apresentação para os nossos clientes. Eu que agradeço aqui, Carlos, a oportunidade, agradeço todo mundo aí que teve um momento aí disponível para poder nos assistir aqui, né? Esperamos que vamos ter mais, né? Preparar mais materiais para vocês aí para outras futuras lives, eu agradeço. E como o Carlos e todo mundo, eu e a Flávia comentamos aqui, né? Essa reforma tributária não é só mudança de lei, é uma mudança realmente da cultura interna da empresa, né? Então,
Conte com a gente nessa mudança interna também de vocês e estamos aí, tá? Conte com a gente aí. Muito obrigado aí pela disponibilidade de vocês. Bom, agradeço também a oportunidade de estar presente em mais uma live, podendo compartilhar com vocês o nosso conhecimento. Não deixem para a última hora, mesmo que prorrogue, vamos tentar ao máximo ainda no decorrer dessa semana deixar tudo ajustado para não ocorrer imprevistos, né? E conte conosco, estamos aqui para dar todo o apoio, o suporte que vocês precisarem. Obrigada. Gente, então com isso eu encerro, tá? Agradeço mais uma vez a audiência de vocês. Contem com a PB. E dúvidas sobre o PB Caminhoneiro, é só chamar o nosso comercial aqui. Teremos então um imenso prazer em falar sobre o produto para vocês, tá bom, gente? Obrigado, viu? Um ótimo dia para todos.